Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Pela graça de Deus, o Senhor, por sua infinita misericórdia, nos deu uma noite tranquila, em paz e em segurança, né? E nos deu um dia, já estamos a quase meio-dia, também um dia lindo como presente de Deus para todos nós. Ele continua cuidando do seu povo. Por mais fracos, por mais limitados e falhos que sejamos, faltosos que sejamos. Bom, eu falo muito mais por mim. Mas a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos, ou a causa de não sermos consumidos. E é pela sua misericórdia que nós estamos aqui, agradecendo a Deus por mais um dia, saudando os irmãos com a paz do Senhor, desde o nosso pastor presidente, até aos que cantam, aos que tocam, aos demais pastores que fazem parte deste grupo, e membros, congregados, simpatizantes, enfim, todos aqueles que são alcançados pela palavra, pelos louvores. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu quero fazer um agradecimento, um voto de gratidão ao pastor Carlos Gomes, pastor da Assembleia de Deus em Penedo. Eu fiz isto em áudio, quero fazer em vídeo agora também. Eu pedi a ele que ele fizesse um artigo, visto que ele é membro da nossa mesa, um dos diretores da nossa mesa, o segundo secretário do ministério aqui no estado de Alagoas, e homem de uma formação muito boa, aliás, de várias formações ele tem. E eu pedi a ele que nos enviasse um artigo que fosse não para debate, mas para que nos fizesse pensar e tomar nossas decisões. E eu agradeço, ele estava em Recife, cuidando de uma pessoa da sua família que está enferma e estava lá acompanhando. E mesmo assim, irmãos, ele carinhosamente fez para o grupo. E hoje ele enviou 1h30 da manhã, eu não estava mais acordado, não vi, mas quando eu me levantei logo cedinho para fazer o devocional, depois que terminei o devocional, que abri para ver como estava, eu vi que ele não conseguiu enviar para o grupo, mas enviou para o meu privado, e pedindo para que, atendendo a nossa solicitação, e também nos autorizando a passar, além dos hinos antigos, também para a Comadal. Eu fiz para os hinos antigos, para onde ele tinha enviado, e também enviei para a Comadal, que é dos nossos pastores no estado. Então eu quero agradecer carinhosamente ao pastor Carlos Gomes por ter enviado para nós este artigo tão importante, tão interessante, inteligente, né? Um artigo inteligente, que não há necessidade do crente estar se gladiando, brigando por A ou por B, mas consciente, ser conscientizado, né? Nós precisamos ser conscientizados, e ninguém melhor do que aqueles que são os nossos diretores para nos dar um norte para que possamos acompanhar, né? Então, eu quero agradecer, pastor, o senhor goza da minha amizade e também da minha admiração. Eu lhe falei isso, mas goza também da minha admiração. Existem alguns pastores que nós vemos a carga de inteligência que esses homens têm. E vai aí a nossa gratidão em nome do grupo, e eu peço ao grupo que não debatam um assunto, mas pensem, parem. Hoje é o dia da gente parar e pensar. E eu quero justificar estas minhas palavras no que está escrito no livro dos Provérbios de Salomão, capítulo de número 29, e o versículo de número 2, que diz assim: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Existe uma outra versão que diz: quando o justo
ele não fala assim engrandece, mas quando o justo governa, o povo ou a cidade se alegra. Mas quando o ímpio governa ou domina, o povo fica sufocado. Este suspiro é o suspiro da alma, do sufoco, e às vezes por falta de inteligência nossa ou de uma palavra, que venha despertar a nossa consciência, nós votamos em homens corruptos e ímpios e elevamos as pessoas aos tronos municipais, estaduais e da federação, e depois nós mesmos ficamos sufocados, né? Porque o ímpio, ele não pensa em ninguém, o ímpio pensa em si só, no seu bolso, né? Que eles querem o poder. Mas o justo não. O justo, quando governa, governa para todos, para a sociedade num todo. Então, com estas palavras, eu peço aos irmãos que se unam, não precisa haver necessidade de gladiação, necessidade de murmuração, necessidade de reclamação. Você tem a sua consciência, você é livre, você e eu, todos nós, votamos em que nós quisermos votar, mas que tenhamos a consciência de que se houver lá no futuro um suspiro, um aperto, que a nossa consciência não nos acuse, que as coisas aconteçam, se acontecerem, que nós não sejamos cúmplices, né? Vamos colocar exatamente no poder pessoas que tenham compromisso com a verdade, que defendam a nossa instituição, que defendam a igreja, que não sejam corruptos, que sejam homens que levantem a bandeira e que tenham coragem de defender a família, os valores da família, né? Que nós possamos dar um não amanhã, um não mesmo, né? Às ideologias, a ideologia de gênero, em prol também aqueles que defendem o aborto, aqueles que defendem a mudança da Bíblia Sagrada, né? Os valores que nós temos, tanto éticos, morais, quanto religiosos e espirituais. Eu não falo só em relação à Assembleia de Deus, mas eu falo em relação aos evangélicos e à sociedade num todo, que ainda acredita e que apoia a família. Então, veja que quando o justo governa, o povo se alegra. Meus irmãos, vejamos os nossos vizinhos, né? Diz que quando a baba do vizinho arde, nós colocamos a nossa de molho. Vejamos os demais países, os que estão passando, e nós precisamos orar e exercer a nossa cidadania com sabedoria, né? Procurando pessoas. Eu não fui chamado para ser político, eu fui chamado para o ministério, para exercer uma função ministerial, pregar o evangelho, mas há muitas pessoas justas, amigas do evangelho, amigas da igreja, que foram colocadas aí, levantadas por Deus, e nós não podemos rejeitar, né? Para que nós possamos nos alegrar depois, para que possamos ter a consciência do dever cumprido. Mas, pastor, se eu votar e a pessoa não venha a condizer com aquilo que nós esperávamos, do mesmo jeito que a gente coloca, a gente tira na próxima, e depois nós teremos a consciência que nós fizemos o nosso dever e Deus tomará conta, né? Porque as autoridades são constituídas por Deus, e o Deus que dá é o mesmo Deus que tira, ele coloca e tira também. Agora, façamos o que está escrito, o que está na Bíblia. Tem muitas informações aí que dá para a gente ser conscientizados de que o justo deve governar, para que o povo se alegre, senão nós vamos suspirar mais do que já estamos suspirando, mais do que já estamos sufocados, né? A Igreja do Senhor Jesus no Brasil está sendo alvo, né, de leis terríveis, demoníacas, de decisões demoníacas, pastores sendo detidos, presos por pregar o evangelho, irmãs sendo detidas, levadas à delegacia por estar cantando. Veja até que ponto nosso país está chegando, nossos templos
sendo fechados, lacrados, para que não haja mais orações, para que não haja mais cultos, as proibições dos cultos públicos. Isso tudo vem do diabo, irmãos. As pastores são uma plataforma que está sendo feita para a vinda do anticristo. Isso tem que se cumprir, porque é bíblico, sim, que se cumpra, mas não com a minha ajuda, né? Que se cumpra porque vai se cumprir mesmo, mas não com a minha ajuda. Eu tenho que ter a consciência de que eu vou engrandecer o reino de Deus, glorificar o nome de Deus. Então eu reitero as palavras do pastor Carlos Gomes, e por isso que eu pedi e coloquei aí no grupo, não para que fosse alvo de debate. Eu quero que este grupo glorifique a Deus, mas que também conserve a igreja. Conservando a igreja, nós vamos conservar a ética moral, a ética religiosa, né? Nós vamos estar também contribuindo pelo bem-estar da sociedade, não só da igreja, mas também da sociedade, né? Aqui em Fernão Velho mesmo, a igreja toda está conscientizada. Eu fiz a minha parte, a igreja fez a sua parte, está fazendo a sua parte também em prol, não é da igreja só não, em prol da sociedade. E pessoas que Deus levantou para cruzar o nosso caminho, e que são pessoas crentes, são pessoas dignas, são homens, e não é só um não, irmão, são vários homens dignos que honram, né, e que zelam. Então vamos honrar a nossa fé, e vamos vestir a camisa da nossa igreja, da Assembleia de Deus, né, e vamos defender o Evangelho, vamos defender a ética moral, os valores que estão sendo invertidos, e vamos dar um não ao diabo e às suas leis demoníacas, e vamos dar um sim à palavra de Deus, né? A politicagem está aí, a corrupção está aí, nós não podemos fazer parte disto, né? Nós somos pessoas honestas, somos pessoas que fazemos parte de um ministério honesto, que temos homens de Deus que estão na direção da nossa igreja, que são homens de valor, são mesas diretoras de homens justos, pastores no estado, crentes, irmãos, que não vamos, irmãos, barganhar, né? Aquilo que há de melhor em nós, aquilo que há de melhor no nosso caráter, na nossa personalidade, mas que façamos a diferença, porque este é o primeiro degrau, né? Daqui a 2 anos tem um outro degrau, depois tem um outro, e o diabo está planejando, fazendo planejamentos. Nós não podemos estar em pé de igualdade com o que o inimigo diz. Na hora que ele disser sim, nós precisamos dizer não. Na hora que ele disser não, nós precisamos dizer sim. Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram isto, eram crentes. Quando todo mundo se ajoelhou diante da estátua, eles ficaram de pé. Então é o mundo se curvando e a igreja de pé. Então eu peço à igreja também, aos irmãos deste grupo, em nome de Jesus, seja lá onde você estiver, ou aqui no estado, ou fora do estado, tem muita gente, nós temos mais de 180 pessoas neste grupo, graças a Deus, e nós diariamente cantamos e pregamos o Evangelho, mas que ouça, veja o que está escrito na Bíblia: o justo governando, o povo se alegra. Basta, né, irmão? Já sofremos demais, estamos sendo alvo de grandes sofrimentos. Então, que amanhã seja um dia que nós venhamos a reverter esta situação e nos alegrar. Nós não precisamos de nada. A igreja sempre viveu sem verba municipal, estadual, federal. A igreja sempre viveu e continuará vivendo. Quem cuida da nossa vida, da nossa igreja, é Deus, através dos nossos irmãos, dos fiéis em Deus. Mas tem a sociedade, quando a sociedade sofre, nós fazemos parte da sociedade, sofremos também, né? E somos alvos, irmão, nós somos alvos, nós precisamos orar, buscar a Deus diariamente, pela nossa nação, pelo nosso estado, pelo nosso município, não é? Deus conhece quem é justo, quem é injusto. Deus sabe quem persegue a igreja, quem não persegue a igreja. Não vamos de jeito nenhum votar em quem persegue a igreja. Não podemos fazer isto. E sim naqueles que estão de acordo à manutenção dos valores religiosos e sociais, com os direitos da família, os valores da família, os direitos da sociedade. Estão metendo a mão nos nossos direitos, e nós conhecemos, temos conhecimento, temos homens aí que têm conhecimento, que eu peço até que estes homens que têm mais conhecimento do que eu sou pequeno demais
mas que se pronunciem também, que falem também. Nós temos o direito, né? Temos a nossa Constituição que nos dá o direito, e o direito de culto é inviolável. Estão violando o direito de culto, e é um direito inviolável, né? O artigo 5º da nossa Constituição está aí, é só dar uma olhada. Que o nome de Deus seja exaltado, seja glorificado, e que nós façamos a diferença, que façamos aquilo em que agrade a Deus. Lembre que nós vamos votar amanhã durante o dia, mas teremos culto à noite. E como vamos cultuar? Como estará a nossa consciência para cultuar? E daqui a pouco vamos cear. Como vamos cear de acordo com a nossa consciência, se nós colocamos no governo, seja ele no executivo ou no legislativo, na Câmara Legislativa, seja lá onde for, homens corruptos? E como é que vamos cear? Né? Como é que nós vamos glorificar a Deus se a nossa consciência nos acusar? Que façamos do nosso voto um ato de glorificação e exaltação ao nome de Deus, que o nome de Jesus seja glorificado, sem barganha, sem tomar lá da cá, não é? Que nós sejamos incorruptíveis nesse sentido, e que o nome de Deus venha a ser glorificado. Muito obrigado por também nos ouvir. Eu sei que isto vai adiante, acredito que receberei atenção carinhosa, mas receberei pedradas também, não tem problema não há problema, nós estamos dispostos a tudo mesmo. Eu defini que queria colocar os justos, que ia votar nos justos, nas pessoas em que eu acho que serem justas. Se não forem, serão entre elas e Deus, né? Mas vamos votar no justo para que nós tenhamos paz, que tenhamos alegria. No demais, é só esperar a vinda de Jesus mesmo, porque no céu não tem política, né? No céu, só há gozo, paz e alegria no Espírito Santo de Deus, e estaremos eternamente com o Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Recebam um abraço de Deus e um abraço nosso também. Daqui a pouco estaremos cantando, louvando a Deus, e vamos, nada de disse-me-disse, nada de aqueles fuxiquinhos, né? Nada de murmurações. Não, vamos cantar, vamos dar glória a Deus, vamos dar glória a Jesus, e amanhã exercer o nosso direito de cidadania, que é um direito nosso à custa de sangue. Muitos suaram muito, sangraram por este direito. Não vou votar nulo, não, senhor, nós temos o direito de votar. Se a gente não votar, então nós estaremos perdendo a oportunidade de colocar uma pessoa justa no poder. Então vamos exercer o nosso direito com fidelidade a Deus e com fidelidade à nossa consciência. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Um abraço, a paz do Senhor a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.